E a pressão popular está muito grande e a pressão magnífica, né, está grande demais. Então o Brasil está numa panela de pressão. O que que acontece? Eu acredito que chegando esse caso no plenário... Que vai ser hoje, então seria o último dia para a entrega dessas alegações finais pelos advogados de defesa do Bolsonaro. Queria que você explicasse um pouquinho... Cara, tem muita discussão em cima disso, hein? É um tema essa longo. fase do processo também, muita gente talvez nunca tenha nem ouvido falar nessa expressão, alegações finais. Então, se você puder dar uma pequena introdução. A regra do processo brasileiro, então vamos falar de processo judicial, tá? Eu não gosto de juridiquês, tá, gente? Então, se tiver advogado me assistindo e falar e ver que eu não tô falando, e vir que eu não tô falando em juridiquês, é porque eu não gosto de falar de juridiquês com vocês. Processo judicial. Quando você fala em processo judicial no Brasil, você fala ou de processo penal ou de processo civil, né? Essa é a regra. Código de processo penal para processo criminal e código de processo civil para processo civil. Vou pedir indenização? Código de processo civil, né? Vou falar em crime? Código de processo penal. Esse da trama golpista não é nenhum nem outro. Esse da trama golpista é uma lei própria que a gente chama de lei do rito originário do STF, Tribunais Superiores. Ritos originários dos Tribunais Superiores, STJ e STF. É uma lei específica. Tá? Nos pontos que ela divergir do CPP e do CPC, ela prevalece, que ela é lei especial. Então é uma lei própria que rege os processos que tramitam no STF. Então é diferente. Ah, então até você que conhece processo penal e processo civil, esqueçam, não tem nada a ver com isso. É uma lei própria. O que que essa lei própria do STF vai dizer? E aqui está o grande prejuízo dos acusados serem no STF, porque é um rito próprio. Você não tem o duplo grau de jurisdição, que é assegurado no Pacto de São José da Costa Rica. Tem vários desdobramentos aqui pra gente discutir na sequência. O que acontece? Começa o processo. Então o PGR, que é o Procurador-Geral da República, é o chefe máximo do Ministério Público, vai lá e processa alguém. Vamos colocar o Jair Bolsonaro como exemplo. O PGR, que é a força máxima do MPF, tá? Vai lá e processa o Bolsonaro. Vai pro juiz relator, que é o Alexandre de Moraes. Ele pede uma sessão, aquela sessão que foi televisionada, tá? Que os advogados colocaram aquela bequinha e foram na tribuna fazer aquela defesa de 15 minutos. Ali era o marco de vai iniciar o processo ou não. O relator teve a palavra e os demais ministros tiveram a palavra e falou o seguinte: Bolsonaro é réu. Lembram disso? Foi televisionado. Bolsonaro virou réu. Superou esse ponto, começa o processo. Foi marcadas audiências que não foram televisionadas. Imprensa discutindo, o que está acontecendo nas audiências? Audiências que não passaram. Testemunhas do Ministério Público são ouvidas, depois testemunhas da defesa e, por último, os réus falam. Os réus foram televisionados, que são os interrogatórios. O Bolsonaro sentou cara a cara com Alexandre de Moraes, lembram? Ele é o último ato, é o interrogatório. É a última vez que o acusado vai falar, tá? Ele foi interrogado. Terminou aquele dia, vai para o Ministério Público apresentar alegações finais. É a última fase antes da sentença. Terminando alegações finais do Ministério Público, passa alegações finais da defesa. Hoje é o último dia das alegações finais da defesa. O que é alegações finais? É a última defesa escrita do processo. Então agora, hoje, é o último dia da última defesa escrita do Bolsonaro. Então ele apresenta hoje a defesa escrita. O que vai acontecer? O processo volta para o Alexandre de Moraes, tá? E ele vai pedir ao presidente da primeira turma uma data para a sessão de julgamento. Tá? Com certeza ele vai querer para a semana que vem já. Então vai ser marcada uma sessão de julgamento, como aquela que a gente viu televisionada, tudo de novo. Vai ter um showmício de novo, tá? Os ministros ali, televisionado, e as partes terão cada uma hora. Então o PGR agora vai ter 1 hora, e não mais 15 minutos como no recebimento, não. Ele vai ter 1 hora para fazer alegações finais orais. Ela já foi escrita, agora ele vai sustentar, né? A gente chama de sustentação oral. E as defesas, cada defesa também terá 1 hora para fazer a sustentação. O que acontece? Nesse mesmo dia, que ainda não tem data, vai ser marcado. Nesse mesmo dia, as defesas fazem sustentação oral, a sentença do processo. Então vai ser a sentença com pena. Então vai ser uma sentença ali, o fulano foi condenado ou foi absolvido. Ser condenado, qual a pena do fulano? O ponto é, por que da importância disso que eu tô explicando? Essa data do julgamento, que eu acredito que será em agosto ainda, no máximo setembro, essa data ela é muito importante. Por quê? Porque como é um órgão colegiado, então são 5 ministros, né, primeira turma, é um órgão colegiado, tá? O relator chega com o voto pronto. É voto que chama a sentença no órgão colegiado, a sentença se chama voto e depois vira um acórdão. O acórdão é a união dos
os votos, prevalecendo a maioria, ou a unanimidade, tá? Então o relator já chega com o voto dele. A gente já sabe qual é o voto do Alexandre de Moraes, ninguém tem dúvida, né? Ele vai chegar com o voto. Mas os outros ministros podem acompanhar o voto do Alexandre de Moraes ou podem pedir vista para melhor analisar. Então qual que é a esperança, inclusive, da Folha de São Paulo, que tá rachada? A Folha de São Paulo rachou, né? Rachou, a família que cuida da Folha de São Paulo tá rachadaço, né? E sai uma matéria da Folha de São Paulo que é o seguinte, que o Fux vai pedir vista e vai ficar 90 dias com o processo, com o pedido de vista, e esse processo vai só para 2026. O STF vai entrar em recesso dia 20 de dezembro. O regimento interno do STF diz que um pedido de vista pode ficar até 90 dias. Então, fazendo essa matemática, a Folha de São Paulo disse que nessa sessão de julgamento, o Fux não vai julgar. Então, Alexandre de Moraes vai julgar, o Dino vai julgar, todo mundo vai julgar para acabar ali, mas o Fux vai pedir vista. Isso que a Folha de São Paulo falou, tá? O que é pedir vista? Eu não estou tranquilo para julgar hoje, eu quero melhor analisar. Ele fez isso no caso da Débora. Na Débora do Batom, o Fux fez isso. O Alexandre de Moraes, todo mundo chega com o voto, o Fux fala, não, essa pena aí eu não tô confortável, eu quero melhor analisar. E ele tira de pauta, então o processo não acaba ali, tá? Só que ele tem até 90 dias para ficar com o processo. Ele não vai ficar 90 dias. Se ele ficar 90 dias, não acaba em 2026. Mas, olha só, ele vai tira de pauta para melhor analisar e volta com o processo. Então é marcada uma nova sessão de julgamento para ele apresentar o voto dele. Porque um órgão colegiado é maioria que tem que decidir. Então todo mundo tem que votar, não pode acabar sem ter o voto de todo mundo. Então se um pediu vista, suspende. Só vai terminar quando todo mundo votar. O que eu tô esperançoso, e eu acredito que vai acontecer isso, tá? O Fux, quando naquela sessão de recebimento da denúncia, o Fux disse o seguinte, que esse processo é muito complexo, é um processo de uma magnitude nunca vista anteriormente no Brasil, e que não deveria ser decidido na primeira turma, que esse processo deveria ser decidido no plenário. É isso que ele falou. Então o que eu acho que o Fux vai fazer? Ou ele vai pedir vista, ou ainda que ele não peça vista, ele vai divergir do Alexandre de Moraes. Isso é uma certeza que eu tenho, tá? Isso é uma certeza que eu tenho. O Fux vai divergir propositalmente. Por quê? Porque ele quer que esse caso vá para o plenário. Ou seja, se for unânime, gente, se essa sentença da primeira turma, esse acórdão, tá? Essa decisão da primeira turma for unânime, acabou o processo. Se for uma condenação unânime, não cabe nem recurso. Cabe só um embargo de declaração que é julgado em uma semana, pronto. Vai todo mundo iniciar o cumprimento da pena. Começa a fase de execução de pena. Agora, se a decisão não for unânime, por exemplo, o Fux, ele divergir numa vírgula dos demais. Então, se o Fux divergir do Alexandre de Moraes em qualquer ponto, na pena, na quantidade da pena, nasce para as defesas a possibilidade de fazer um recurso que se chama embargos infringentes. O que é embargos infringentes? Quando a decisão não é unânime, isso está no regimento interno do STF, tá? Se eu não estou enganado, o artigo 333 do regimento interno, nasce essa possibilidade de embargos infringentes jogando o processo para o plenário, que é o que o Fux quer. Então acredito que ele vai propositalmente divergir para que esse caso vá para o plenário. Só que indo para o plenário já não é mais 2025, impossível, tá? Então eu tenho certeza que esse caso não termina em 2025, tá? Então vai para o plenário. Só que no plenário... Desculpa te interromper. Então você acha que vai ser empurrado até 2026? Isso é uma certeza. Não termina em 25. Isso é uma certeza, isso é uma garantia. Isso é certeza absoluta. Porque o Fux já deixou bem claro que esse caso vai pro plenário, tá? Vai pro plenário. Então, embargo vai pro plenário. O problema é que quando esse caso chegar no plenário, aqui está. Por isso que eu acredito que esse caso pode se estender para 2027. Eu vou explicar agora, tá? Quando esse caso chegar no plenário, tá? Que o debate vai ficar para 2026. Lá você tem 11 ministros. É quórum estendido. Então, lá você tem André Mendonça, você tem Gilmar Mendes, você tem Cássio, você tem o Fachin. Você tem outros ministros que nunca tiveram contato com esse processo. E a pressão popular está muito grande e a pressão magnífica, né, está grande demais. Então o Brasil está numa panela de pressão. O que acontece? Eu acredito que chegando esse caso no plenário, outros ministros vão pedir vista. Você tem um processo com 78 terabytes que o ministro nunca olhou. É humanamente impossível esse caso chegar no plenário e você pautar para a semana que vem. Então o que vai acontecer? Os ministros vão ter que se debruçar sobre o processo. Aí vai se debruçar sobre o processo, tá? Abre prazo para a PGR apresentar contra-razões. Mais um mês. Marca a sessão. Chega na sessão, óbvio que alguém vai pedir vista. Então André Mendonça, por exemplo, pede vista e vai ter que pedir, porque não tem como julgar esse processo em 90 dias. Volta. Outro pode pedir vista, mais 90 dias. E pode ficar nessa de pedido de vista e se estender para 2027 ainda, tá? No pior cenário, esse caso acaba no primeiro semestre de 2026. No pior cenário, tá? No melhor cenário, só 2027. Mas isso é uma certeza que eu dou para vocês, tá? A estratégia do Alexandre
Alexandre de Moraes de ter esse caso terminado em 2025, não vai acontecer. Isso com certeza não vai acontecer. Esse caso é um caso de plenário, tá? E no plenário são 11 ministros, né, gente? Tem André Mendonça para discutir, tem Cássio. Pensa, o Fux, que todo mundo achava que era aliado do sistema, já tá divergindo em vários pontos. Imagina a hora que chegar no plenário, né? Que você vai ter um quórum estendido. Então tem muita água para rolar, tá? Fato é que o Bolsonaro está preso hoje indevidamente, tá? Porque ele está preso provisoriamente. Tá errada essa prisão do Bolsonaro. O que o Alexandre de Moraes fez em prender o Bolsonaro é porque ele tá imaginando que esse processo vai terminar em 2025, ele já quis garantir a prisão do Bolsonaro. Ele antecipou a prisão do Bolsonaro, tá? Só que ele vai cair do cavalo, porque esse processo não vai terminar em 2025. E o Bolsonaro tá preso de forma antecipada. E agora imaginem só, se esse processo se estende para 2027, tá? Você tem essa trama golpista, o Bolsonaro não tá inelegível. Só fica inelegível depois que acaba, que a gente chama de trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Não cabem mais recursos. Isso é o trânsito em julgado. Então, esgotaram os recursos. Veio a sentença, não cabe mais recurso para nenhuma das partes, vai iniciar a execução de pena. Aí sim você pode falar em ineligibilidade. O Bolsonaro não está inelegível por esse processo. As ineligibilidades do Bolsonaro são por aquelas duas bobeiras do TSE. E ano que vem o TSE tem composição Cássio e André. Inclusive podem derrubar a ineligibilidade. Então eu digo uma coisa a vocês, não é impossível o Bolsonaro candidato em 26. Olhem só, o cenário é esse. E eles estão... E ontem eles autorizaram, com muitas aspas, né, autorizaram o Bolsonaro a fazer exames e receber visitas. Você vê nisso alguma trap, uma armadilha? Sim, ó, nós não somos desumanos, como vocês estão falando. Então, o The Washington Post divulgou ontem que o Brasil está sendo desumano. New York Times falando que o Alexandre de Moraes ele é desumano. Lei Magnífica. Né? Teatro, né? Teatro. Não, vai lá fazer exame. É só para mostrar como Alan. O Alexandre de Moraes, ele virá com sentenças absolutórias. Ele vai absolver, gente. Não acho que ele vai condenar todos os 34, não. Que nem nas sessões de recebimento da denúncia, teve denúncias rejeitadas. Porque esse processo, ele é uma criação. Esse processo da trama golpista, ele existe apenas para dar uma legitimidade à perseguição. Então, é um processo criado para dar aparência de legitimidade àquilo que, em verdade, é uma perseguição política. Por isso que eles televisionam o interrogatório. Olha aí, deixa os advogados fazerem perguntas na televisão. Vê, quando é em sigilo, eles caçam minha palavra. Aquela audiência que eles caçaram minha palavra não estava sendo transmitida na TV Justiça. A audiência que estava sendo transmitida na TV Justiça, que era o interrogatório do Felipe Martins, eu fiquei 3 horas fazendo pergunta pro Felipe Martins e ninguém caçou minha palavra. Agora, em sigilo, fiz 2 perguntas pro G Dias, mandaram eu calar a boca. Porque tudo o que eles querem é dar uma aparência, é mostrar pro Brasil, pro mundo, isso aqui é um processo. Olha, eles têm até advogado, eles têm até defesa. É tudo para inglês ver.